E aí me avise aí no WhatsApp, por gentileza, quando começar a gravar. Bom, boa tarde, meu povo. Gravação iniciada, iniciando aí mais um GEDzinho, né? GEDzinho hoje bem conturbado, atordoado aí, com várias turbulências, mas vai dar certo, vamos superar tudo e vamos aprender muito direito do trabalho hoje, tá? Lembrando para vocês que na semana passada a gente não teve o GED em virtude do feriado, né, da Semana Santa. Eu vou estar postando para vocês nesse final de semana a gravação do GED referente à semana passada, tá? Que vai ser a finalização da unidade 2, certo? Unidade 2, parte 4. Eu vou gravar, né? E vou falar ali para vocês sobre a questão da prescrição e tudo mais, tá? GED extremamente importante, beleza? E aí vocês não deixam de conferir. A presença para esse GED, ela vai ser um pouco diferente, tá bom? No decorrer do GED, vou explicar para vocês como que vocês vão precisar preencher a frequência dele, tá bom? Esse GED que eu vou gravar. Ele, diferente dos que a gente dá aqui ao vivo e que a galera da gravação, né, pode mandar o mapa mental, o resumo e tal, esse não vai ser dessa forma, vou fazer de outro jeito. Mas aí as pessoas que vão assistir vão saber, tá? Não tem necessidade de eu explicar agora para vocês, porque, enfim, só vamos perder tempo. Hoje, né, eu também não vou passar o formulário aqui, tá? Vou só bater foto do nome de vocês, não vou passar o formulário porque não estou no meu computador e tal, e aí, enfim, tá tudo muito ruim. O computador da minha irmã é pior que o meu, então, assim, se o meu já tá ruim, o dela tá pior ainda, mas já bati aqui foto dos nomes de vocês, e aí, eventualmente, se vocês precisarem sair, avisem e tal, enfim, não tem formulário hoje também, tá? Hoje a gente vai começar a unidade 5, tá? A unidade 5, gente, ela trata sobre o contrato de trabalho, tá? Eu não vou botar a apresentação em tela cheia, pessoal, porque a gente sempre tá abrindo, né, a CLT, vendo uma súmula, alguma coisa assim, e aí se a gente ficar botando em tela cheia, voltando e tal, vai ficar precisando mais do computador, e a gente não tá podendo exigir muito assim dos recursos tecnológicos nesse dia de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham passado uma boa Páscoa aí, né, uma ótima Semana Santa. Espero que vocês também tenham recuperado um pouquinho as energias para a gente poder retomar o nosso ritmo, tá bom? Então, hoje, como eu já tinha falado para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre o contrato de trabalho, tá? Meu objetivo era ver a parte 1, né, dessa unidade 5 toda hoje com vocês, né? A gente já teve alguns atrasos, alguns empecilhos aí, praticamente meia hora já de GED já se foram nisso, mas vai dar certo, ninguém vai sair prejudicado. Se a gente vê que no final, quando já estiver chegando perto da AV2, tá faltando, a gente faz a gravação, a gente tira dúvidas, a gente faz mais vezes na semana, enfim, vai dar certo. Não se preocupem que a gente vai cumprir tudo e ver todo o conteúdo programado sem nenhum problema, tá? Essa unidade 5, inclusive, pessoal, é uma unidade muito importante, tá bom? Assim, a AV2 vai ser boa parte unidade 5, tá? Boa parte unidade 5. Não sei se vamos conseguir ver a unidade 6 e tal, para a AV2 ou a 7, mas assim, a unidade 5 vai cair com força, tá? Na AV2 de vocês, beleza? Também tô com a garganta um pouquinho ruim, tô até com uma pastilhazinha aqui, então vocês me perdoem também alguma coisa, tá? Então, a unidade 5, né, ela trata sobre o contrato de trabalho, gente. O contrato de trabalho, ele nada mais é do que um negócio jurídico, certo?
Só que o contrato de trabalho, ele possui algumas características específicas e algumas características importantíssimas. Por quê? Ele é um contrato, gente, em que precisa ter a pessoa natural, certo? Uma pessoa natural, ou seja, você, uma pessoa física, certo? Ela vai se subordinar a alguma coisa, né? Subordinar a um trabalho, a alguma contrapartida, alguma coisa, e vai receber uma contraprestação, né? Ela vai receber uma remuneração, uma contraprestação a esse serviço prestado. E, né, a gente vai observar também que algumas características vão variar de acordo com as relações de trabalho, certo? Que características são essas? É aquilo que a gente já comentou e que vocês vão ouvir muito, né, a partir de que vocês aprenderam, vocês tiveram essa aula de contrato de trabalho, que é o nosso famoso SHOP, certo? Sei que hoje é quinta-feira, em plena 3h30 da tarde, mas a gente tem o nosso famoso SHOP, né? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física, né, pessoa natural e pessoalidade, certo? Essas 5 características são características indispensáveis que a gente vai utilizar a partir de agora até o resto da nossa vida, certo? Sendo que essas são características para a relação de emprego. Só que nós não temos apenas a relação de emprego. A relação de emprego, gente, ela é apenas uma das espécies das relações de trabalho. Dentro das relações de trabalho, a gente tem o trabalho eventual, o trabalho autônomo, o trabalho avulso, o voluntário. Então, todas essas espécies a gente vai estudar hoje, vai comentar uma por uma, tá bom? Desde a relação de emprego até o trabalho voluntário. E aí, Enzo, onde é que está falando esses requisitos, né? Essas características, onde é que está falando o SHOP? Ele está lá no artigo 3º da CLT. Então, aqui, ó, nossa CLT, artigo 3º, ó, considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual, ou seja, habitual, a um empregador sob dependência deste, subordinação, e mediante um salário, a remuneração. Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre trabalho intelectual, técnico e manual. Parágrafo único aqui, a gente não precisa se preocupar agora. O que importa para a gente é o caput do artigo 3º. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Vou precisar observar o caso concreto e vou ver se tiver cumprida todos os requisitos do SHOP, tiver a subordinação, a habitualidade, a onerosidade, a pessoa física e a pessoalidade. Se tiver todos esses requisitos, a gente tem uma relação de emprego. Vocês vejam aqui, ó, que o artigo traz, ó, considera-se empregado. Não é considera-se trabalhador, tá? É considera-se empregado. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Daqui a pouco, Matheus. A gente vai destrinchar todas essas características. E aí, se não tiver algum requisito, se não tiver alguma coisa do SHOP, o que é que vai ser? Vai ser uma relação de trabalho, certo? Vai ser um trabalho eventual, um trabalho autônomo, avulso, voluntário, vai ser algum tipo de trabalho, vai ser alguma situação parecida com uma relação de emprego, porém, não vai ser uma relação de emprego, vai ser uma relação de trabalho. E aí, a depender da relação de trabalho, a gente tem as suas peculiaridades e as suas especificidades, tá bom? Então, o que é que vocês precisam saber para agora? O SHOP, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade.
Se tivermos o SHOP todo ele preenchido, nós temos uma relação de emprego. Se não tivermos algum dos requisitos do SHOP, qualquer um deles, nós temos apenas uma relação de trabalho. E aí, a depender de qual seja, você vai precisar analisar mais características, analisar mais o SHOP, para poder ver qual vai ser essa relação de trabalho. Então, lembre-se, relação de trabalho é gênero, temos dentro dela as espécies, relação de emprego, trabalho eventual, trabalho autônomo, voluntário, avulso, e por aí vai, ok? Então, a gente passa agora a ver os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, que são, Enzo, esses elementos fáticos jurídicos, né, os requisitos da relação de emprego. Eles vão falar sobre a existência ou não da relação de emprego naquele caso concreto. Então, só vai ter relação de emprego naquele caso concreto se a gente tiver todo o SHOP preenchido. Se a gente não estiver todo o SHOP preenchido, a gente não vai ter uma relação de emprego. Então, como que eu sei se existe uma relação de emprego ou não naquele caso concreto? Verifico se tem o SHOP. Se tiver todos os requisitos da relação de emprego, se tiver a subordinação, a habitualidade, onerosidade, a pessoa física e a pessoalidade, é uma relação de emprego. Senão, não vai ser uma relação de emprego. E aí, a gente tem aqui um pouquinho, né, falando, a gente vai destrinchar mais ainda, ó, a subordinação, né? A subordinação, ó, vou ler aqui, ó. Significa que a prestação de serviços é feita de forma dirigida pelo empregador, a qual exerce o poder de direção. Ou seja, você está sujeito ao poder diretivo do seu empregador, né? Você obedece às ordens dele, né? Você é subordinado a ele. Habitualidade / não eventualidade, gente. Tem doutrina que traz não eventualidade, tal, enfim, mas a gente, o H, né, do SHOP, habitualidade, mas se você quiser falar também não eventualidade, não tem nenhum problema. Gente, habitualidade, habitual, certo? Contínuo, permanente, tá? Onerosidade, se aquele trabalho ele é oneroso, certo? Se você recebe um valor, a finalidade que você trabalha é o seu salário? Se sim, ele é oneroso. Pessoa física, gente, o empregado, certo? O empregado, ele sempre vai ser uma pessoa física, um ser humano, uma pessoa natural, tá? Lembrem-se que a contratação, né, de a pejotização, né, que a gente comenta, que a gente escuta muito falar, ela é justamente uma maneira de se fazer com que a gente perca esse requisito da pessoa física, tá? E não tenha a relação de emprego, tá? Então, a pessoa física é justamente a pessoa, o ser humano, pessoa natural, prestar aquele serviço. E a pessoalidade é que aquele trabalho, ele não pode ser substituído, certo? Por terceiros, por outras pessoas. Obviamente, numa maneira esporádica, algo assim, tudo bem. A pessoa pode ficar doente, pode necessitar que alguém o substitua naquela função. Mas, de maneira constante, né, ela não pode ser substituída. É um trabalho que precisa ser desempenhado por aquela pessoa, tá? Tranquilo? Entendeu aí, Matheus, que é a pessoalidade? Entendi. Boa, maravilha. Então aqui, ó, a gente tem as características, né? Vocês estão vendo bem, né? O slide tá no... Por mais que não esteja a apresentação, mas tá... Deu zoom aqui, tá no tamanho legal, né? A pessoa física, certo? Pessoa natural. Por quê, gente? Uma empresa, ela não tira férias. Uma empresa, ela não tem vida. Uma empresa, ela não tem saúde. Se ela não tem saúde, ela não tem direito a seguro, auxílio-doença, certo? Uma empresa, ela não tem bem-estar, ela não tem lazer, então ela não tira férias, ela não tem descanso remunerado, ela não tem carga horária, ela não tem uma jornada de trabalho definida, certo? Então,
a pessoa física é justamente para a gente conseguir preservar esses institutos e fazer com que esses institutos consigam ser beneficiados de alguma forma, da saúde, do lazer e tal, para poder fazer uma relação minimamente decente, certo? Então, sempre que vocês pensarem trabalho, vocês associem a pessoa. Trabalho, pessoa, tá? Trabalho, pessoa. E a pessoalidade é justamente o próprio trabalhador, certo? O trabalho, gente, ele é personalíssimo. Ele precisa ser desempenhado por você. Você que foi contratado para poder fazer aquela função esporadicamente, né? De uma maneira, por algum motivo e tal, você pode ser substituído sem nenhum problema. Mas aquele trabalho é pessoal. Você que foi contratado para aquela função, tá bom? Então, pessoa física, pessoalidade, os 2 P's aí do nosso chopp. E aí tem até aqui, ó, o contrato, né? Essa expressão aqui em latim, que é justamente, ele é em consideração à pessoa, tá? Em consideração à pessoa. As outras características, né? A habitualidade, justamente a questão do trabalho dele ser contínuo, ou seja, não eventual, de maneira permanente, certo? Se nós tivermos, né, a habitualidade, nós temos justamente essa continuidade. E é importante vocês saberem. Enzo, eu só tenho habitualidade se eu tiver sido contratado para trabalhar na jornada diária completa, todos os dias da semana, no sábado e tal. Não, gente. A gente pode ter habitualidade, você trabalhando 2, 3 vezes por dia, tá? Ou por dia, ou por semana, ok? Não necessariamente a habitualidade significa que você vai ter que estar todo dia ali, tá? Mas, se você vai de maneira contínua, permanente, exercendo aquela função, a gente observa a habitualidade. A subordinação é justamente você estar sujeito a regras, determinações, orientações dos seus superiores, né? Do seu empregador, tá? E aí o seu empregador Voltei. Perdão, gente. Cliquei aqui. Meu X fechou tudo. Sim, aí o que eu tava falando, né? A onerosidade, gente. A onerosidade, vocês precisam prestar atenção em relação à finalidade, tá? Porque não é simplesmente você receber uma contrapartida, mas a finalidade daquele serviço, ela tem que ser o salário, ok? Que aí vocês vão perguntar, Enzo, e o estágio e tal? Justamente, a gente vai já comentar daqui a pouquinho, mas o estágio, ele não vai ser uma relação de emprego, justamente porque a gente não tem a onerosidade. A finalidade do estágio não é receber um salário, ok? E aí a gente tem aqui os elementos do contrato, né? Os elementos jurídicos, né? Que é aquilo que a gente aprende até quando a gente vai estudar contratos lá no direito civil, né? Um agente capaz, um objeto lícito, a forma prescrita ou não defesa em lei, tá bom? E aí é isso daqui, pessoal,
que vai falar, vai aferir a validade ou não daquele contrato. E aí a gente precisa fazer, né, uma diferenciação para poder estabelecer quais vão ser os efeitos jurídicos daquele contrato. Principalmente, né, levando em consideração ao trabalho ilícito e o trabalho proibido, gente. O trabalho ilícito, e isso aqui é uma diferença importantíssima, tá? É a cara de prova, beleza? A cara de prova, esses próximos 2 slides aqui, é bem a cara de prova. Trabalho ilícito, certo? Ele nada mais é do que um trabalho em que o objeto daquele trabalho, ele é ilícito. Ele é contrário à nossa legislação, contrário ao ordenamento jurídico, contrário à lei penal. Então, por exemplo, né? Vamos supor que você está lá, você trabalha como vendedor de entorpecentes. Ah, você trabalha como vendedor de entorpecentes, é ótimo. Mas você foi lá contratado, pá. Olha, você vai trabalhar aqui tal dia, tal horário. Vou lhe dar tanto, pá. E aí você um dia se revoltou e falou, não, vou botar o dono da boca na Justiça do Trabalho. Quero reconhecimento de vínculo empregatício. E aí, gente? E aí? O objeto do seu contrato, a sua atividade e tal, que você desempenha, ele é ilícito, ele afronta ao nosso ordenamento jurídico. E aí, a gente tem uma ressalva que eu já vou fazer logo aqui para vocês, que está aqui nesse próximo slide, que ao entendimento doutrinário que você não vai ser levado em consideração a atividade do seu empregador, mas sim a atividade que você desempenha naquela ação. Então, por exemplo, o cara que vende o entorpecente, ele pratica um objeto ilícito, certo? A venda de entorpecentes. Porém, vamos supor a pessoa que trabalha na casa como doméstica da pessoa, né, que gerencia tudo. E aí, por mais que ela receba um dinheiro, né, que é proveniente das vendas dos entorpecentes e tudo mais, o trabalho dela é um trabalho que é lícito, normal, você limpar a casa das pessoas, cuidar e tal. Então, é importante que vocês lembrem disso. Um exemplo que a Aline gosta de dar, né, é a questão da faxineira, recepcionista, do prostíbulo, por exemplo, tá? É possível, sim, que elas sejam reconhecidas, tá, como uma relação de emprego, beleza? É possível, sim, e ter todos os direitos assegurados. Porém, ó, a gente tem ali, ó, será nulo o contrato que envolva a venda de entorpecentes, de cambista, de jogo do bicho, entre outros. Mas não a recepcionista ou faxineira do prostíbulo sejam reconhecidamente empregadas com todos os direitos assegurados, ok? Tem até, inclusive, um OJ que eu coloquei aqui para vocês, ó. Segundo a orientação jurisprudencial 199, né, da CID do TST, o contrato envolvendo jogo do bicho, tendo objeto ilícito, é eivado de nulidade, tá? Eivado de nulidade. Gente, isso é uma cara. Vocês já viram aquelas questõezinhas, né, que ela botou na V1, né? Verdadeiro ou falso? Fundamente, né? Fundamentação legal. Isso é uma cara de uma questão dessa, muito, muito, muito cara dessas questões, tá bom? Então vai ter lá, caso concreto, o cara trabalha, né, jogo do bicho e tal, e aí, é lícito? É ilícito? Como é que funciona? Então,
é importante a gente vai já ver também a OJ, tá? A gente vai ler ela e analisar ela direitinho. Já o trabalho proibido, gente, é aquele que está em desacordo com as regras trabalhistas, tá? Então, por exemplo, os trabalhos, né, realizados por menores de 18 anos, né, os de 16, 17, ou, né, por menores de 14 anos, em horários locais perigosos, insalubres ou noturnos, não são permitidos. Então, se uma pessoa trabalha como recepcionista de um hotel, por exemplo, e ela tem 16 anos, tá? Ela não pode trabalhar no horário noturno, certo? Nem muito menos em locais perigosos ou insalubres, tá bom? E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Vai ser reconhecida, tá, a situação que está acontecendo e os efeitos que serão produzidos, tá? Então, se era horário noturno, tem direito ao adicional noturno. Local perigoso, tem direito ao adicional de periculosidade. Insalubre, adicional de insalubridade, tá? Essa relação precisa ser corrigida? Claro, precisa ser corrigida, porque está em desacordo com a legislação, né, com as normas de proteção trabalhista. Porém, os efeitos, eles serão considerados, eles serão reconhecidos, tá? E aí, justamente nesse caso concreto que eu dei, seria necessário um adicional noturno, né, que a pessoa recebesse o adicional noturno. Beleza? Entenderam o ilícito e o proibido aí, essa diferenciação do trabalho? Boa. Maravilha, maravilha. E aí, a gente vai para a OJ, né? Que a gente falou aqui, ó. Jogo do bicho, contrato de trabalho, nulidade, objeto ilícito. É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para formação do ato jurídico. Então, uma pessoa que trabalha no jogo do bicho, certo? Ela vai poder ter o seu reconhecimento de vínculo, direito a verbas trabalhistas e tudo mais? Não, porque justamente o seu contrato, ele é nulo, tá? É nulo o contrato, ok? Se é nulo, não vai produzir seus efeitos. Diferente lá do proibido. O proibido produz os efeitos. O ilícito não produz os efeitos, tá? E aí a gente tem uma súmula que aqui é outra questão que pode cair na prova de vocês. Ela vai cair, tá? Eu vou dizer, ela vai cair. Seja no F, no AB, no CD, na primeira ou na segunda chamada, mas ela vai cair, tá? Que é a súmula 386 do TST. Vou abrir aqui para a gente poder ler juntos, tá? Súmula 386 do TST. Já marca o teu VAD aí agora, viu? Porque senão tu vai esquecer depois. A súmula, ela trata sobre o policial militar. Policial militar, reconhecimento de vínculo empregatício com empresa privada. Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independente de eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar.
Não sei se vocês sabem, né? Mas policiais militares, eles têm um estatuto próprio, com as regras, várias disciplinas que eles precisam seguir, né? E dentro dessas regras, eles não podem trabalhar, né, em empresas privadas. Mas me diga aí, você aí, que conhece algum policial militar, ele é só policial militar? Eu não conheço. A maioria deles, claro, fora os de patente mais altas, são professores, são... se bem que o professor, vou já comentar, vou dar um parênteses bem grande nele aqui agora. Quase todas as profissões que proíbem exercer outras atividades, a atividade de professor, ela é sempre permitida, ela é sempre liberada. Por exemplo, magistrados, né, juízes, desembargadores e tal, eles não podem exercer nenhuma outra atividade, a não ser de professor, tá? Então, a maioria deles são seguranças de estabelecimentos, seguranças de festas, de locais, de boates, de restaurantes, enfim, certo? E aí, num caso concreto, em que um policial militar busca o reconhecimento do vínculo empregatício, da relação de emprego com aquela empresa privada, o que é que acontece? Ele vai ser reconhecido se a gente cumprir o SHOP. Se a gente verificar que o SHOP está cumprido, se tem todas as características que tem lá no artigo 3º, tudo bem, não tem nenhum problema. A relação de trabalho, relação de emprego, né? Perdão, relação de emprego, o vínculo empregatício vai ser reconhecido independente dele poder ou não sofrer uma sanção disciplinar por isso. Entenderam, pessoal? Deu para pegar? É muito importante que vocês saiam daqui hoje entendendo isso, tá? Se não cair a do jogo do bicho e a do policial militar juntos, ela vai cair, as duas vão cair em alguma dessas provas. Primeira, segunda chamada, uma das 3 turmas vai ter algumas dessas questões. Porque é muito cara de prova, tá? Seja num itemzinho ou numa questão que vai valer 2 pontos, tá? Seja no itemzinho lá da questão ou numa questão maior. E aí, a gente passa agora para as relações de trabalho que são próximas às relações de emprego. A gente tem a questão dos servidores, tá? E aqui, pessoal, estamos falando dos servidores públicos que são estatutários, tá? Que são regidos por um estatuto próprio, por um regimento próprio, ok? Os servidores públicos que são seletistas, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um servidor público que ele é seletista. Ele é um empregado normal, porque ele é seletista, né? O vínculo dele é na sua CLT e tudo mais. O servidor público estatutário, ele tem um regime próprio, um estatuto que vai disciplinar como que vai ser os seus direitos e deveres em relação ao seu trabalho, tá? Estágio, gente, como eu já tinha comentado com vocês, tá? O estágio, ele não há onerosidade, ok? Não temos no SHOP, né, a onerosidade. Nós temos a subordinação. A gente tem sempre algum supervisor que vai nos orientar, vai nos cobrar, vai nos corrigir. A gente tem alguma orientação, algum supervisor. É habitual. Você muitas vezes presta diariamente, 4, 5 horas, 6 horas, que é o máximo diário que você pode prestar, e 30 horas semanais, né, se tratando aqui do ensino superior. A gente tem a pessoalidade, é você próprio que vai desempenhar aquela função, não é a outra pessoa.
Não é a Alana que vai fazer as coisas que eu faço lá no meu estágio. Sou eu, Enzo, que vou fazer. Tá? E a gente tem a pessoa física. É uma pessoa física, pessoa natural. A gente não tem a onerosidade. Por mais que a gente receba um valor, às vezes, né, no final do mês, dependendo se o estágio é remunerado ou não, a finalidade do estágio não é o dinheiro. É a educação, a formação profissional, ele desenvolva habilidades, tá? Então, o foco não é, a finalidade não é receber o salário, ok? Algumas características do estágio, como eu já comentei, ele é no máximo de 6 horas por dia e 30 horas semanais, tá? Quando você está em período de avaliação, você tem direito a uma redução de pelo menos a metade do período. Pelo menos, gente. Ah, se ele reduzir todo o período, tem problema? Não tem problema. É uma redução de pelo menos, tá? Pelo menos a metade. Eu mesmo, Enzo, dias de prova, não vou para o meu estágio, tá? Não vou. Posteriormente, justifico o meu ponto, meu supervisor analisa, vê de fato que eu estava tendo prova naquele dia, a gente sempre conversa, sempre articula, dá tudo certo, tá? Mas antes, quando eu, por exemplo, estava no TRT, o que é que eu fazia? Lá, geralmente, reduziam só até a metade da carga horária. Você não era dispensado o dia todinho. E aí, o que é que eu fazia? Amanhã eu tenho uma prova. Eu posso não vir amanhã e aí, posteriormente, compensar essas horas? Pode. Tranquilo. Porque, para mim, era gasto de tempo ir e voltar. Não compensava eu fazer metade do meu horário, sendo que eu ia ter que ir e voltar de ônibus. Então, eu ia demorar também, ia gerar tempo também. Então, era muito mais prático para mim não ir, e aí, posteriormente, eu fazia a metade do período, certo? E aí, para mim, era muito mais vantajoso. Ok? Ele não pode ser... exercer é complicado. Ele não pode exceder, certo? Há 2 anos, ok? O estágio, ele não pode ser passado de 2 anos no mesmo local, é claro. Você pode estagiar por mais de 2 anos, porém, no mesmo local, no máximo, 2 anos. E claro, se a gente observar que há um desvio da finalidade de estágio, a gente pode sim, a depender do caso concreto, conseguir o reconhecimento do vínculo empregatício. Tá? Se a gente passar a observar que você não está mais ali para adquirir, né, essa formação, esse auxílio, essa experiência, de fato, a sua finalidade é o salário, você passa dessas jornadas, né, de 6 horas diárias e 30 semanais para o ensino superior, que é o máximo que a lei permite, né, a lei 11.788, a gente pode, sim, a depender do caso concreto, do desvio de finalidade, ter o reconhecimento do vínculo empregatício, tá bom? A gente tem a gente tem o trabalho autônomo. Gente, o trabalho autônomo nada mais é do que no shopping, né? A gente não vai ter a subordinação. Você manda em você. Você é o dono do seu nariz, tá? Não temos a subordinação. Ele tá lá no 442B da CLT, tá? A contratação do autônomo, cumpridas por estes, todas as formalidades legais, com sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º. Justamente, né? Afasta a qualidade de empregado, porque é uma relação de trabalho, não uma relação de emprego. Por que não é relação de emprego? Porque não temos um dos requisitos
do chope sendo cumpridos a subordinação. Tá? O trabalho eventual, gente, trabalho eventual, ele é quando não há habitualidade, ele é eventual. Não me diga, pois é, ele é eventual. A gente tem algumas teorias, pessoal. A teoria do evento, certo? Que é quando você vai ser contratado para um evento esporádico, episódico, tá? A gente tem a teoria da fixação, que é quando você vai ser contratado, né? A ausência ali de uma fonte do direito do trabalho, ok? E a gente tem a teoria dos fins da empresa, que é quando você vai realizar atividades que são diferentes daquelas dos fins do empreendimento, ok? Nunca vi, gente, nenhuma questão até hoje cobrar qual teoria está sendo utilizada no caso concreto, quais teorias de trabalho eventual existem, tal, nunca vi, tá? A gente comenta e tal, porque, enfim, são teorias que existem, mas, basicamente, se você observar que o trabalho, ele não há a característica da habitualidade, né, ser corriqueiro e tudo mais, ele é eventual, ele é um trabalho eventual, ok? E aí a gente tem o trabalho avulso, gente. O trabalho avulso, ele pode ser portuário e não portuário, tá? O trabalhador avulso portuário, gente, é aquele que vai trabalhar nos portos e ele realiza essas funções aí, ó. Todas essas funções aí. Eu sei o que são essas funções? Não sei o que são essas funções. Mas ele pode ser também não portuário. E aí ele vai trabalhar com outras funções. Mas o que é que a gente precisa saber do trabalho avulso, gente? Primeiro, que ele é portuário e não portuário. Certo? A gente tem o trabalho avulso, pode ser portuário ou não pode ser portuário. E o trabalho avulso, ele nada mais é do que uma pessoa, certo? Uma pessoa física que vai prestar serviço para várias empresas. E, principalmente, a gente vai ter a intermediação de um sindicato ou do órgão, que é o órgão gestor de mão de obra. É obrigatória, tá? Necessário, tá bom, gente? Se for portuário, ter o órgão gestor de mão de obra. Se for não portuário, tem o sindicato, tá bom? E aí é justamente o trabalhador que vai prestar serviço a várias empresas. E o mais importante, gente, aqui, ó, artigo 7º da Constituição, né? Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, tá? O trabalhador avulso, ele vai se equiparar, certo? Ao trabalhador que tem o seu vínculo de emprego permanente, os mesmos direitos, ok? A nossa Constituição equipara esses dois tipos de espécies, né, das relações de trabalho. Relação de emprego e o trabalho avulso. Elas estão ali, ó, equiparadas. E a gente tem o trabalho voluntário, gente. Trabalho voluntário nada mais é do que aquele trabalho que tem um ânimos benevolente, né? Fazer o bem, certo? Ele não vai ter a onerosidade, certo? Nossa onerosidade. Ele vai ser o trabalho que você vai desempenhar de maneira gratuita para poder fazer o bem, certo? E aí, independente de como a sua finalidade, né, não vai ser o valor, uma finalidade lucrativa, vai ser você fazer o bem. Ok? Perfeito? Deu para pegar, gente? Deu para entender? Deu para entender?
Massa, massa. Então é isso, tá bom? Muito, muito obrigado, pessoal. Perdão, né, pelo o transtorno ali no começo, né? Meu computador não estava ajudando muito. Já bati foto aqui, tá bom? Da presença de vocês. Procuro lá por vocês pela lista dos alunos, acho, e dou a presença, beleza? No final de semana, solto para vocês o link do GED da semana passada, tá bom? Pessoas que assistiram esse GED gravado, como conquistar a sua presença, manda o mapa mental, o resumo, as suas anotações, que eu dou a sua presença, tá bom? Pessoal que está aqui, muito, muito obrigado pela presença de vocês, um forte abraço e até a próxima quinta, tá? Cheiro, qualquer dúvida, só mandar pra gente, tá? No privado, no grupo, enfim, onde quer que seja, a gente está disponível para ajudar vocês, seja eu ou o Jesus, tá bom? Um cheiro, um beijo e até mais.